Era o fim de uma tarde chuvosa em uma pequena cidade do interior, onde o asfalto rachado refletia as luzes amareladas dos postes antigos. O vento trazia o cheiro de ferrugem, óleo queimado e pão fresco da padaria na esquina. Aquele tipo de tarde que parecia sempre igual, até que um homem apareceu caminhando devagar pela rua principal. Ele usava uma jaqueta de couro gasta, calça suja de graxa e um boné desbotado que escondia parte dos cabelos grisalhos. Carregava nas mãos uma pequena caixa de ferramentas enferrujadas e o olhar de quem já tinha visto mais do que gostaria. Seu nome era Augusto Menezes, mas quase ninguém mais o chamava assim. Para os que o viam agora, era apenas o velho da oficina, o mendigo das chaves inglesas ou o maluco que fala com carros. Mas o que ninguém imaginava é que aquele homem já fora uma lenda. Há mais de 20 anos, o nome de Augusto Menezes era sinônimo de velocidade. Ele havia sido um dos maiores pilotos do automobilismo nacional, destemido, preciso e apaixonado por motores. Ganhou corridas, quebrou recordes e chegou a ser cotado para competir fora do país. Mas tudo mudou numa única noite. Um acidente terrível, um erro que ele nunca cometeu e uma acusação injusta o jogaram do topo da glória ao fundo do poço. Desde então, vivia de pequenos concertos e trabalhos manuais, sempre com um ar cansado e um coração pesado demais para alguém que ainda respirava. Naquela tarde, Augusto estava faminto. Havia 3 dias que não comia uma refeição decente. No bolso, apenas algumas moedas enferrujadas e um guardanapo velho, dobrado como se fosse um tesouro. Passou em frente a um restaurante de luxo da cidade, o Solar Douro, frequentado por empresários e políticos locais. O cheiro da carne assando e do vinho caro o fez parar por um instante. Ele se aproximou da entrada. Lá dentro, risadas ecoavam. Talheres batiam nos pratos e garçons se moviam com pressa e precisão. Um jovem de terno, o gerente do lugar, notou sua presença e fez uma careta imediata. "O senhor está perdido?" perguntou com aquele tom disfarçado de gentileza que carrega desprezo. Augusto baixou o olhar e respondeu com voz rouca e sincera: "Não, moço. Eu só queria saber se vocês têm algo que eu possa fazer aqui. Eu sei consertar motores, tratores, carros. Posso até ajudar com alguma coisa elétrica, em troca de um prato de comida." O silêncio foi instantâneo e logo as risadas começaram. Um grupo de clientes que estava na mesa próxima ouviu tudo. Um deles, um rapaz de blazer azul e sorriso debochado, comentou alto o bastante para todos escutarem: "Em troca de comida? Ha 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 ha! Esse velho acha que tá num filme. Aqui a gente paga, meu amigo. Não troca serviço por esmola." Outros riram. O gerente tentou conter o riso, mas não resistiu. "O senhor devia procurar a assistência social. Aqui é um restaurante de classe." Augusto respirou fundo. Estava acostumado com aquilo. Virou-se lentamente, apertando a alça da caixa de ferramentas, e começou a se afastar. Mas antes de sair, olhou uma última vez para dentro do restaurante. Um carro preto de luxo estava estacionado bem na frente. Um Jaguar antigo com a pintura brilhante, mas com o motor claramente em dificuldade. Ele reconheceu o som do motor falhando, mesmo à distância. Era o tipo de problema que ele resolveria com uma chave de fenda e paciência. "O carro de você está com o carburador falhando", disse, sem se virar completamente. "Se continuar assim, vai morrer no meio da estrada." O gerente arqueou as sobrancelhas, cruzando os braços. "E o senhor entende de carros agora também?" Augusto apenas sorriu de leve. "Um pouco." O rapaz de blazer azul, o mesmo que havia zombado, se levantou. "Tá bom, mecânico das ruas", disse com ironia. "Se você é tão bom, conserta o carro. Mas é o seguinte, se ele ligar, eu te dou um prato de comida. Agora, se não conseguir, você some daqui e não volta mais." O silêncio tomou conta do ambiente. Os clientes voltaram os olhos para a cena, curiosos. O gerente tentou intervir, mas o tom provocador do cliente prevaleceu. Augusto hesitou por um momento. Estava exausto, com fome e sem forças. Mas havia algo dentro dele, uma fagulha que ainda ardia quando o assunto era um motor. Ele pousou a caixa de ferramentas no chão e respondeu: "Fechado." E foi até o carro. A chuva começava a cair de novo, fina, fria, cortando o ar. Ele levantou o capô, observou o motor e por alguns segundos esqueceu o mundo ao redor. Os olhos cansados brilharam como os de um artista diante de uma tela.
Tocou cada peça como quem reencontra um velho amigo. As pessoas dentro do restaurante o observavam, algumas rindo, outras curiosas. Augusto mexeu em algumas peças, ajustou fios, girou um parafuso com a precisão de quem conhecia cada batida de um coração mecânico. 5 minutos depois, entrou no carro e girou a chave. O motor rugiu como uma fera desperta, limpo, forte, perfeito. O som ecoou pela rua inteira. Os risos cessaram. Augusto desligou o carro, levantou o olhar e apenas disse: "Agora sim, ele pode correr." O rapaz de blazer ficou sem palavras. O gerente engoliu seco. Augusto não disse mais nada. Apenas pegou sua caixa de ferramentas e começou a se afastar lentamente, a chuva molhando seu rosto cansado. Foi então que o dono do restaurante, um homem mais velho, de terno escuro e olhar atento, saiu da mesa do fundo. Ele observava tudo em silêncio. Quando Augusto passou por ele, o homem se levantou. "Espere um instante", disse. "Onde aprendeu a fazer isso?" Augusto parou, sem olhar para trás. "Aprendi na pista." "Que pista?" insistiu o homem. Augusto olhou por um breve momento e pela primeira vez sorriu de verdade. "Em Interlagos." O velho empresário arregalou os olhos. Um nome ecoou em sua mente. Um nome que ele não ouvia há décadas. Menezes. Augusto Menezes. O velho assentiu levemente e, antes que alguém dissesse qualquer coisa, seguiu caminhando pela chuva. Lá dentro, o silêncio era absoluto. O riso que antes preenchia o salão havia se transformado em espanto. E foi assim que começou a história do homem que o mundo esqueceu, mas que ainda tinha uma última corrida para vencer. A chuva engrossou e Augusto seguiu caminhando lentamente pela rua molhada, com o som do motor do Jaguar ainda ecoando atrás dele, como uma lembrança viva de quem ele fora um dia. O frio cortava, mas o orgulho silencioso o mantinha ereto, mesmo com a fome queimando por dentro. Enquanto isso, dentro do restaurante, a atmosfera havia mudado completamente. O rapaz de blazer azul, Rafael Duarte, herdeiro de uma rede de concessionárias, ainda tentava entender o que acabara de acontecer. O gerente cochichava algo com o dono, Sr. Orlando Vasques, que permanecia parado olhando para a chuva pela vitrine com um olhar distante. "Orlando, o senhor conhece esse homem?" perguntou o gerente com a voz baixa. O dono do restaurante respirou fundo. "Conhecer seria pouco. Eu o vi correr. Vi aquele homem fazer coisas com um carro que nenhum outro piloto ousou tentar. Augusto Menezes foi uma lenda, rapaz. Uma lenda que desapareceu depois do acidente de 1998, em Brasília." Rafael riu nervoso. "Lenda? Aquele velho sujo? Deve ter o mesmo nome, só pode." Orlando não respondeu. Apenas caminhou até o balcão, olhou para fora e viu Augusto dobrando a esquina, a caixa de ferramentas balançando ao ritmo da chuva. Por um instante, pensou em ir atrás dele, mas hesitou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Augusto buscava abrigo. Encontrou uma pequena oficina abandonada, com a placa pendendo de lado e o telhado parcialmente destruído. Era ali que ele dormia nos últimos meses. No canto, havia um colchão velho, uma panela amassada e um retrato emoldurado. Uma fotografia antiga, amarelada, dele ao lado de um carro de corrida branco, o número 27 pintado na lateral. Ao fundo, uma equipe sorridente, patrocinadores e o troféu de campeão de 1997. Augusto passou os dedos sobre o vidro rachado da moldura, limpando um pouco da poeira. "Se você visse no que a gente se transformou, velho amigo", murmurou, olhando para a foto do carro. A fome apertou. Ele se sentou, respirou fundo e fechou os olhos. Cada vez que o estômago doía, a lembrança do acidente voltava como um pesadelo. O som dos pneus cantando, o estouro, o fogo. E, mais que tudo, o grito da plateia. Ele sobreviveu, mas o copiloto, seu melhor amigo, não. A imprensa o crucificou. Disseram que ele havia bebido, que havia cometido um erro imperdoável. Nenhuma perícia o inocentou. Ninguém quis ouvir sua versão. A partir dali, perdeu tudo. Patrocínios, carreira, família, dignidade. Mas algo mudou naquela noite. Horas depois, já era madrugada quando um farol iluminou a oficina. Um carro parou em frente, o mesmo Jaguar preto. A porta se abriu e de dentro saiu o Sr. Orlando Vasques, segurando um guarda-chuva e um embrulho de papel. Augusto se levantou, surpreso. "Vim cumprir uma promessa",
disse Orlando, estendendo o pacote. O jantar que te prometeram e não deram. Augusto hesitou por um instante. Aceitou sem dizer uma palavra. Orlando observou o ambiente precário ao redor, os restos de motores desmontados, o colchão velho. O cheiro de ferrugem e abandono misturava-se ao da chuva. Você sumiu, Augusto. Ninguém mais soube de você. Era melhor assim, respondeu ele. Quando o mundo te acusa de matar alguém, o silêncio é o único lugar onde ainda dá para respirar. Orlando assentiu lentamente. Eu lembro do acidente. Eu estava lá. Sempre achei que tinha algo errado naquela história. Augusto desviou o olhar. Já não importa. O tempo faz as pessoas acreditarem no que é mais conveniente. Por alguns minutos, apenas o som da chuva preencheu o espaço. Então, Orlando tirou um cartão do bolso. Estou organizando um evento beneficente no autódromo da cidade. Uma corrida de exibição. Vão estar lá alguns dos maiores nomes do automobilismo. Eu gostaria que você fosse. Augusto deu uma risada curta, cansada. Eu? Orlando, eu não tenho nem onde dormir direito, quanto mais dirigir. Eu não pedi para você correr, respondeu o empresário. Pedi para você estar lá. Há algo em você que ainda pode inspirar. Augusto pensou por um instante, olhou novamente para a foto emoldurada e suspirou. Inspiração não enche o estômago, meu amigo. Orlando sorriu de leve. Mas pode encher o coração. Ele deixou o cartão sobre uma bancada e foi embora, desaparecendo na noite. Nos dias seguintes, a cidade inteira comentou o episódio no restaurante. As pessoas adoram rir, mas adoram ainda mais quando descobrem que riram da pessoa errada. Alguns começaram a procurar informações sobre Augusto Menezes. Velhos vídeos de corridas ressurgiram na internet. Manchetes antigas foram relidas e, aos poucos, o nome esquecido começou a ser lembrado novamente. Rafael Duarte, o rapaz do blazer, ficou obcecado com a ideia de que aquele homem realmente fosse o lendário piloto, e o orgulho ferido o fez agir por impulso. Se ele é tão bom assim, quero ver provar, disse a amigos dias depois. Vou desafiá-lo no evento beneficente. Quero ver se o mendigo das chaves ainda sabe o que é correr. E assim começou a segunda parte da história. Augusto, cansado e faminto, mal sabia que seu nome estava novamente nos lábios da cidade, que o acaso, ou talvez o destino, o havia colocado de volta na pista de sua vida, e que dessa vez a corrida não seria apenas por um troféu, mas por redenção. Na manhã seguinte, ele acordou com o som de um motor do lado de fora da oficina. Quando saiu, encontrou um carro coberto por uma lona. Um bilhete estava preso ao para-brisa. Para quem nunca esqueceu o que é voar. Oh, Vasquez. Ao puxar a lona, o ar saiu do peito de Augusto num suspiro entre incredulidade e emoção. Era um modelo clássico de corrida, o mesmo que ele pilotara 25 anos antes. Restaurado, brilhante, impecável. Ele passou as mãos trêmulas sobre a lataria, como quem reencontra um pedaço da própria alma. Mas o que ele não sabia era que aquele presente também o colocaria novamente diante de seus fantasmas, e que naquela nova corrida ele teria que enfrentar não apenas o passado, mas o julgamento de todos que um dia o chamaram de fracassado. O sol nasceu tímido sobre o autódromo da pequena cidade. As arquibancadas, ainda meio vazias, começavam a ganhar vida com o burburinho dos curiosos. Era o grande evento beneficente de velocidade e solidariedade, organizado por empresários locais, com transmissão regional e cobertura de jornalistas. O nome Augusto Menezes havia voltado às manchetes como um eco do passado. Uns o chamavam de herói esquecido, outros de velho arrependido, mas todos queriam vê-lo. A curiosidade era quase mórbida. Afinal, quem não quer testemunhar a queda ou o renascimento de uma lenda? Nos boxes, carros modernos e potentes alinhavam-se, com patrocinadores estampados em cada centímetro. Mecanicamente, os jovens pilotos se preparavam, tirando selfies, ajustando capacetes e postando frases motivacionais nas redes sociais. E lá, quase invisível, estava Augusto, ao lado de seu carro clássico, sem patrocinadores, sem equipe, sem uniforme. Apenas ele, sua velha jaqueta e um olhar que misturava melancolia e concentração. O carro número 27 parecia fora de lugar entre as máquinas reluzentes ao redor, mas seu ronco, quando o motor foi ligado, fez alguns olhares se virarem. O som não era de um carro velho,
Era o som puro, metálico e limpo de um coração que ainda sabia bater. Do outro lado dos boxes, Rafael Duarte, o jovem herdeiro arrogante, se preparava em um carro esportivo moderno, reluzente, com o nome Duarte Motors estampado nas laterais. Ele observava Augusto de longe, com um sorriso debochado. "Vamos ver se a lenda sabe lidar com o tempo", murmurou. Enquanto isso, Orlando Vasquez acompanhava tudo à distância. Era ele quem garantira a presença de Augusto ali, e agora observava com apreensão. Para ele, aquela corrida era mais do que um espetáculo. Era um ato de justiça silenciosa. A bandeira foi erguida. O público se agitou. O narrador começou a animar o evento. "Senhoras e senhores, em pista temos nomes consagrados da nova geração, mas também um convidado muito especial. Ele está de volta após mais de 2 décadas longe das pistas. Um homem cujo talento foi esquecido pelo tempo, Augusto Menezes." A plateia respondeu com um misto de aplausos e murmúrios. Alguns reconheciam o nome, outros apenas queriam ver o velho falhar. Os motores rugiram, a bandeira desceu e a corrida começou. No início, Augusto manteve-se em último lugar. As mãos tremiam um pouco, o reflexo não era mais o mesmo, mas o instinto, esse nunca havia ido embora. Ele estudava cada curva, cada ponto de frenagem, como um maestro que ouve o compasso antes de reger a orquestra. Na terceira volta, começou a ganhar ritmo. Na quinta, já ultrapassava os mais inexperientes. O público começou a perceber. As câmeras focavam seu carro. O narrador, empolgado, gritava: "O veterano está mostrando que ainda tem fogo nas veias. Inacreditável." Nos boxes, Rafael rangeu os dentes. Ele acelerou mais, arriscando curvas perigosas para manter a dianteira. Mas o carro de Augusto parecia guiado por algo além da força humana. Era como se o tempo tivesse parado dentro daquele cockpit. Enquanto isso, memórias voltavam em flashes. O som do público, o cheiro de gasolina, o calor do motor, tudo o transportava de volta para aquele dia fatídico de 1998. Ele via, em sua mente, a imagem do carro em chamas, o corpo do copiloto e o olhar frio dos jornalistas o condenando. Mas agora era diferente. Agora ele não corria por fama nem por glória. Corria por redenção. Na 8ª volta, uma chuva fina começou a cair, lembrando o dia em que tudo acabou. Alguns carros começaram a perder controle. Rafael, na liderança, aquaplanou levemente e Augusto aproveitou a brecha. Fez uma ultrapassagem perfeita por dentro da curva, tão precisa que arrancou gritos da plateia. O som do narrador ecoou pelos alto-falantes. Inacreditável! Augusto Menezes acaba de ultrapassar o líder. Que manobra! Que sangue frio! Rafael olhou pelo retrovisor, furioso. Não, não vai me humilhar. Ele acelerou demais na reta seguinte, forçando o carro a um limite perigoso. Na penúltima curva, tentou ultrapassar Augusto por fora. E foi então que tudo aconteceu. O carro de Rafael perdeu o controle. Rodou. A traseira levantou e o veículo capotou violentamente, deslizando pela pista molhada. O público gritou. Bandeiras amarelas tremularam. A corrida foi interrompida. Augusto freou bruscamente, parou o carro e, sem pensar, saiu correndo em direção ao veículo em chamas. Os comissários ainda estavam a metros de distância quando ele já estava lá tentando abrir a porta retorcida. A chuva aumentou. O fogo crepitava. Augusto gritou o nome do jovem, puxando o cinto de segurança com as mãos nuas, queimando-se, tossindo com a fumaça. "Aguenta, garoto, aguenta!" Com um esforço sobre-humano, conseguiu arrancar a trava e puxar Rafael para fora. O rapaz desmaiado caiu nos seus braços, o rosto coberto de fuligem. O público assistia em silêncio absoluto. Quando os bombeiros chegaram, Augusto já estava ajoelhado no asfalto, ofegante, segurando o rapaz. As câmeras capturaram o momento. O mesmo homem que fora acusado de negligência agora salvava um rival, arriscando a própria vida. Rafael recobrou a consciência minutos depois no posto médico. Seus olhos se abriram devagar, e a primeira imagem que viu foi a de Augusto sentado ao lado, as mãos enfaixadas e o olhar sereno. "Por que você voltou?" perguntou o jovem, ainda atordoado. Augusto sorriu cansado. "Porque nunca se foge da pista, garoto. A gente só espera o momento certo de cruzar a linha de novo." Rafael engoliu em seco. As palavras ecoaram dentro dele. Pela primeira vez, o arrogante herdeiro se calou.
Horas depois, quando a chuva cessou, o evento terminou em silêncio respeitoso. O público, antes curioso, agora aplaudia de pé quando Augusto passou mancando em direção ao seu carro. A transmissão ao vivo mostrava as imagens em câmera lenta, o velho piloto caminhando pela pista molhada, com o sol voltando a aparecer, refletindo na lataria prateada do carro número 27. O narrador, emocionado, disse apenas: às vezes, as maiores vitórias não são cruzadas na linha de chegada, mas o que viria depois daquela corrida mudaria tudo, não apenas para Augusto, mas para toda a cidade, pois a verdade que o destruiu, décadas atrás, estava prestes a ser revelada. O sol já se punha quando o autódromo começou a esvaziar. O asfalto ainda úmido refletia os últimos tons dourados do entardecer. O vento trazia o cheiro de combustível e chuva, e o silêncio que pairava sobre o lugar era quase sagrado. Augusto estava sentado no capô de seu carro, as mãos cobertas por gases. O corpo doía, mas o coração, aquele que por anos havia batido pesado de arrependimento, parecia, enfim, respirar em paz. Ao longe, Rafael se aproximou mancando um pouco, o rosto ainda marcado pelo susto do acidente. Parou diante dele, envergonhado, sem saber o que dizer. Começou, mas a voz falhou. Eu te humilhei, te tratei como um lixo, e você me salvou. Augusto levantou o olhar e sorriu de leve. Não tem dívida, garoto. Só lição. O mundo corre mais rápido do que a gente imagina, mas, às vezes, é preciso frear para entender o caminho. Rafael assentiu, os olhos marejados. Estendeu a mão. Me deixa aprender com você? O velho apertou a mão do rapaz, e naquele aperto havia mais do que perdão. Havia a passagem de um legado, mas o destino ainda guardava uma última curva. Enquanto isso, nas arquibancadas, Orlando Vasquez falava com um repórter local que tentava arrancar dele alguma declaração sobre o ocorrido. Foi heróico, dizia o jornalista, mas há algo que todos querem saber. Ele realmente foi culpado pelo acidente de 1998? Orlando respirou fundo. Por um instante ficou em silêncio. Depois olhou para o repórter e disse: não, e já passou da hora de o mundo saber disso. O homem tirou do bolso um envelope amarelado, protegido por plástico. Dentro havia documentos e relatórios originais da perícia da época, arquivos que haviam desaparecido misteriosamente após o acidente. Esses papéis estavam guardados. Eu era patrocinador da equipe naquela época, explicou Orlando. Havia pressão para culpar alguém. O verdadeiro erro foi da fabricante dos freios, uma falha no sistema hidráulico descoberta dias depois. Mas abafaram o caso. A imprensa preferiu a versão mais simples: culpar o piloto. O repórter arregalou os olhos. O senhor tem provas? Orlando abriu o envelope e mostrou os carimbos oficiais. Tenho. E amanhã cedo isso vai estar em todos os jornais. Naquela noite, a notícia explodiu. Em poucas horas, sites, programas esportivos e redes sociais resgataram o nome Augusto Menezes, agora acompanhado de uma nova palavra: inocentado. Vídeos da corrida, do salvamento de Rafael e da antiga carreira de Augusto tomaram conta da internet. Imagens comparativas do homem faminto, consertando o Jaguar, e do piloto lendário, cruzando a linha de chegada anos atrás, viralizaram. A manchete mais lida do dia dizia: o mendigo que era uma lenda, a história que o mundo esqueceu. Na manhã seguinte, Augusto acordou na mesma oficina. A claridade entrava pelas frestas do telhado. Do lado de fora, uma multidão se formava. Repórteres, curiosos, fãs e até antigos companheiros de pista. Quando ele abriu a porta, o silêncio tomou conta. O velho piloto, de roupas simples e expressão calma, fitou aquela gente como quem olha um sonho distante. Uma senhora se aproximou primeiro. Era a mãe do copiloto que morrera no acidente. Trazia nas mãos uma pequena fotografia. Eu sempre soube que você não teve culpa, disse ela, com a voz trêmula. Meu filho te admirava, e eu nunca deixei de acreditar. Augusto sentiu o coração apertar. Ele era como um irmão para mim. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Então ele teria orgulho de você. Os aplausos começaram. Lentamente, a multidão o cercou, não mais com olhares de desdém, mas de respeito. Repórteres faziam perguntas. Microfones se estendiam, câmeras piscavam, mas ele parecia alheio a tudo. Apenas olhou para o céu, os olhos marejados. Tá vendo, meu amigo? Murmurou. A gente ainda cruzou a linha. Dias depois,
Orlando o procurou novamente. O país inteiro está falando de você, Augusto. Querem que volte às pistas, que conte sua história, que inspire. Há convites, contratos, homenagens, disse sorrindo. Que vai fazer agora? Augusto pensou por um instante, depois olhou para o carro número 27, estacionado na porta da oficina. Correr de novo? Talvez não. Mas ensinar, sim. Há muita gente boa precisando de uma chance. Orlando assentiu, emocionado. Vai abrir uma escola? Algo assim, respondeu ele. Um lugar onde meninos que não têm nada possam aprender. Porque eu sei o que é não ter nada. E ainda assim ter um sonho. Meses depois, a antiga oficina abandonada se transformou. Placas novas, ferramentas doadas, motores sendo desmontados por jovens aprendizes. Na entrada, uma placa simples. Oficina 27, onde recomeçam os sonhos. Rafael Duarte tornou-se seu primeiro aluno. O rapaz que o humilhou agora passava as tardes ouvindo histórias sobre freios, curvas e coragem. Certo dia, enquanto o sol se punha e o som dos motores ecoava lá dentro, Augusto se afastou um pouco e olhou para o horizonte. O vento balançava o letreiro e ele sentiu algo que há muito não sentia: paz. Fechou os olhos e ouviu na mente o rugido distante de um motor, o mesmo som que o acompanhara a vida inteira. Sorrindo, murmurou: nunca foi sobre vencer corridas, foi sobre continuar. E pela primeira vez em décadas, o homem que o mundo esqueceu deixou o passado para trás. Porque as verdadeiras lendas não morrem, elas apenas esperam o momento certo de voltar a acelerar.